Olá, Ricardo Marocchio aqui novamente. Nessa aula eu vou te ensinar a usar classes do Bootstrap 5 para configurar mensagens e indicadores de validação para campos de formulários. Não se esqueça de deixar um like ou um dislike depois de assistir ao conteúdo e considere também se inscrever no canal e ativar as notificações para ser comunicado quando novos vídeos forem publicados. Agora, vamos ao conteúdo. Este é o formulário de endereço que criamos na aula anterior. Veja que ele tem os campos logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado, CEP. E eu adicionei aqui mais um campo concordo com os termos e condições, apenas para ter aqui um campo de checagem. Eu configurei esse formulário também para que ele seja enviado via POST. Basicamente, os dois métodos de envio padrão são GET e POST. Eu falo disso no curso de HTML5 e CSS3 que está disponível aqui no canal. Basicamente, enquanto o método GET envia os dados pela URL, o método POST envia pelo corpo da requisição. Bem, dito isso, vamos dar uma analisada nos campos desse formulário. Veja só, aqui no campo logradouro eu adicionei esse atributo de validação required para tornar esse campo de preenchimento obrigatório. Descendo aqui mais um pouco, nós temos aqui o campo CEP. Eu adicionei aqui dois atributos de validação, required para tornar o campo obrigatório e o pattern para definir um padrão de digitação baseado em expressão regular, e nesse caso o campo tem que ter 8 dígitos de 0 a 9. Se eu clicar no botão cadastrar desse formulário da forma como ele está, veja o que vai acontecer. A validação local padrão entrou em ação e aqui está escrito preencha aqui este campo. Vamos preencher Rua das Castanheiras. Vou clicar novamente. Agora é o CEP que deu problema. Vou preencher aqui com qualquer coisa. Veja só, é preciso que o formato corresponda ao exigido. Eu não informei aqui qual é o formato exigido, mas aqui eu tenho que passar 8 dígitos numéricos. O ideal seria que isso tivesse escrito em algum lugar como uma dica aqui no formulário. Mas vamos passar aqui 8 dígitos numéricos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu vou tentar clicar no cadastrar. Aí está, o formulário foi submetido para um lugar que não existe e por isso retornou esse erro com o código 405. Eu vou clicar aqui na URL e vou dar Enter para recarregar o formulário. Agora nós vamos adicionar um mecanismo de validação um pouco mais sofisticado provido pelo Bootstrap 5. A primeira coisa que nós temos que fazer é aqui no formulário adicionar uma classe, vamos colocar aqui class igual a needs validation. E aqui eu vou colocar o atributo noValidate. Basicamente o que estou dizendo aqui é para o Bootstrap validar o formulário e estou desativando a validação padrão do navegador. Agora nós vamos entrar numa página especial do site do Bootstrap para pegar um script de validação que nós vamos ter que adicionar ao código da nossa página. Eu vou adicionar uma nova aba aqui e vou digitar o endereço getbootstrap.com. Dei Enter. Aqui eu vou na seção de documentação, então eu posso clicar no menu, nesse caso está responsivo, eu vou aqui em Docs, aqui dentro de Docs eu vou nesse menu, se sua página está mais larga esse menu já vai aparecer para você, e aqui na parte de formulários eu vou em validação, validation, aqui está, descendo aqui um pouco eu vou encontrar esse script de validação. Eu vou copiar esse script, não precisa dessa primeira linha de comentário, copiei. Agora eu vou aqui no final da página, antes do fechamento do body, vou criar aqui uma tag script e vou colar esse código. Aí está, vou remover esses comentários, vou remover esse aqui também e esse último aqui. Pronto, basicamente o que esse código faz é capturar todos os formulários da página que são da classe Needs Validation e para cada formulário encontrado, um manipulador de evento vai ser adicionado ao comando submit, que é quando o formulário é submetido, e esse manipulador de evento vai checar a validade do formulário e se algum campo for inválido, ele não vai deixar o formulário ser submetido e vai adicionar a classe wasValidated ao formulário. Bem, foge ao escopo desse curso uma explicação mais detalhada sobre esse trecho JavaScript. Mas para esse caso específico, basta adicionar ao final da página e você vai conseguir fazer uso da validação. Você também poderia criar um arquivo com a extensão JS, adicionar esse trecho de código e associar o arquivo JS aqui em cima no início da página, logo depois da associação do JavaScript do Bootstrap. E aí seria interessante colocar também o atributo defer nesse script de validação. Enfim, agora que o script está adicionado, aqui no final da página, eu vou voltar aqui ao formulário e vou clicar novamente no botão cadastrar. Veja só o que aconteceu. Os campos sem problema de validação ficaram com esse ícone de check logo à direita, e os campos com problema, nesse caso o logradouro e CEP, ficaram com esse ícone de exclamação. Isso indica que eles estão com problema de validação e que os outros campos estão ok. Nesse caso, o formulário não foi submetido ao servidor, ou seja, o comportamento padrão dele de ser enviado para o servidor foi interrompido.
Eu ainda poderia colocar aqui uma mensagem de feedback para o usuário. Vamos fazer isso. Aqui em cima, no campo logradouro, eu vou adicionar o seguinte, vou colocar aqui uma div da classe invalidFeedback e dentro dela eu vou colocar você deve informar o logradouro. Pronto, vou clicar no botão novamente. Veja que interessante, aparece agora aqui uma mensagem de ajuda, você deve informar o logradouro. Se essa fosse uma validação mais complexa, eu poderia colocar aqui uma mensagem mais elaborada. Eu ainda posso colocar uma mensagem para quando o campo estiver válido. Vou copiar esse trecho aqui, vou colar aqui embaixo e agora eu vou colocar aqui valid feedback. E o texto vai ser logradouro informado corretamente. Pronto. Agora eu vou clicar em cadastrar, recebi o feedback e vou digitar aqui Rua das Castanheiras. Veja que além do cheque agora eu tenho aqui o texto logradouro informado corretamente. Eu poderia colocar essas mensagens em todos os campos, colocando mensagens específicas e amigáveis para o usuário. Agora, entenda que esse tipo de validação com esse script e com essas classes é feita somente no navegador. E um usuário mais avançado é capaz de burlar essa validação facilmente. Por conta desse tipo de situação, é muito comum criar validação no servidor, ou seja, o programa que roda no servidor, que vai receber os dados desse formulário, vai validar cada um dos campos e vai devolver algum tipo de feedback relacionado à validação do formulário. Quando for esse o caso, o servidor já vai devolver um feedback indicando quais campos são inválidos e cabe a você programaticamente informar quais campos vão receber as classes que correspondem a campos válidos e inválidos. Bem, só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, eu vou remover aqui o arquivo de script. Na verdade, eu vou selecioná-lo e vou comentá-lo, Ctrl, ponto e vírgula. Veja que agora se eu clicar em cadastrar, eu não tenho validação. Vou dar um Enter aqui. Não tenho validação porque aqui em cima no formulário nós temos o atributo NoValidate. Eu vou remover esse atributo e também o Needs Validation. E agora suponha que eu tenha recebido do servidor dados indicando quais campos estão inválidos. Eu teria que ter um código JavaScript para percorrer cada um dos campos e colocar as classes que indicam se o campo é válido ou inválido. Por exemplo, suponha que o campo logradouro seja válido. Eu vou adicionar aqui a ele a classe isValid. E olha o que acontece. Só de eu adicionar aqui a classe, já aparece aqui o check. O campo vai ficar com contorno verde e a mensagem de campo corretamente preenchido é mostrada. Agora, suponha que aqui no campo CEP eu tenha recebido a indicação de que não está preenchido corretamente. Eu vou colocar aqui no campo CEP a classe isInvalid. E veja só o que acontece. Ele recebe o ícone de exclamação e o contorno vermelho. Nesse caso, não aparece nenhuma mensagem, porque eu não configurei uma mensagem aqui para ele. Mas eu poderia ter configurado. Vamos copiar essas duas aqui. Ctrl C, vou colar lá no CEP, Ctrl V aqui. Veja que ele já está até mostrando aqui, você deve informar o logradouro. Na verdade aqui é o CEP e CEP informado corretamente. Se eu trocar aqui agora, veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse seria um valor correto, deveria passar na validação. Mas quando você faz validação server-side ou no lado do servidor, não tem uma detecção instantânea se aquilo que você está digitando está correto ou não. Eu deveria novamente submeter ao servidor, que iria avaliar essa entrada e me dar um novo feedback. Suponha que agora eu tenha recebido o feedback de campo válido para o CEP. Eu teria que aplicar aqui a classe isValid e aí o campo CEP passaria a ficar marcado como válido. Bem, essas classes de validação no lado do servidor são úteis quando você sabe fazer uma aplicação de processamento de formulários. Essa aplicação pode ser feita em PHP, Python, .NET, Node.js e outras linguagens de programação do lado do servidor. Nesse momento, o importante é você saber que o Bootstrap oferece classes para você prover feedback de validação de formulário ao usuário. E com isso a gente chega ao fim dessa aula em que vimos como configurar mensagens e indicadores de validação para campos de formulários usando o Bootstrap 5. Não se esqueça de deixar um like se gostou do vídeo e considere também se inscrever no canal e ativar as notificações para ser comunicado quando novos vídeos forem publicados. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança em meu trabalho, fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.